querida, é uma felicidade estar aqui com a gente. Você publicou um artigo maravilhoso aqui no nosso último número da Inteligência, sobre o nosso Rio de Janeiro, na terra da beleza e do caos, como já disse algum poeta. Junto com um outro artigo que foi publicado pela Gilda Oswaldo Cruz. A Gilda Oswaldo Cruz tratou de aspectos do Rio nos primeiros séculos. E ele casou bonitinho com o seu, porque esse trato do Rio a partir do século XX. Né? Mas, Paz, descreve esse negócio aqui que é o Rio de Janeiro. O que já está acontecendo desde muito tempo aqui? Né? A gente tem a dobradinha sobre esse assunto. Eu estou fingindo que eu não sei o que ela sabe, que ela já sabe qual é a resposta também. A primeira coisa que eu dediquei esse artigo a você. Meu Deus do céu. Porque você é minha alma gêmea. Você se interessa pela composição, pela fenomenologia do Rio de Janeiro. Isso aí é um problema fenomenológico. Né? A gente não consegue abordar isso pela racionalidade. Não tem. Né? A gente não consegue abordar isso pela economia. Eu acho que é um problema institucional. Né? Eu também acho. Porque a fonte dos nossos problemas, talvez ela seja muito mais longínqua do que esse artigo sugere. Porque nós elegemos que o drama se agrava a partir da mudança capital, sobretudo a partir da fusão. E eu mantenho isso. Né? Mas eu acho que nós, a inteligência brasileira, cariocas e fluminense, deveria, talvez, puxar isso um pouco para trás. Porque quando a capital mudou, nós já estávamos num processo muito estranho de perda de substância, de massa encefálica. Né? Porque o desenvolvimento brasileiro, ele não se deu para beneficiar a capital da República. Ele se deu para beneficiar São Paulo, em partes também Minas Gerais, Exato. mas não para o Rio de Janeiro, porque não houve nenhum projeto relevante do Juscelino, que eu me lembro, que tenha sido importante para a capital. O Getúlio, bom, logicamente, a sede das grandes empresas estatais que ele criou era no Rio de Janeiro. E muitas empresas tinham aqui a sede. Mas a lógica do desenvolvimento juscelinista foi paulista, na verdade. Eu tenho impressão. E no regime militar, isso se agravou. Porque aí você já tinha transferido a dinâmica econômica para São Paulo. Né? Então, o que aconteceu? Aconteceu, acho que a minha leitura é assim, institucional e psicanalítica. Essa leitura psicanalítica nós não podemos deixar de fazer aqui hoje, porque eu acho que tem muita coisa. O lado psicanalítico que eu vejo é assim, uma cidade, Rio, narcisista, profundamente narcisista e autoflagelatória. Porque, ao mesmo tempo que ela, como Narciso, se olha no espelho e vê a sua imagem magnífica, ela cai na água, como Narciso. Né? E ela, na verdade, ela se autoflagela porque tudo de ruim que acontece aqui, que São Paulo esconde, que Minas Gerais esconde, que o Nordeste esconde, a gente abre as vísceras e mostra as tripas, assim, põe em cima da mesa e exibe para todo mundo as nossas fraquezas. E não sabemos nos defender. Resumindo, eu acho que nós estamos com doença autoimune. Caramba. Acho que você tem razão na porção de coisas que você está falando. Eu acho que um dos problemas do Rio é o fato de que o Rio foi a maior capital do Brasil até 1960, a maior cidade do Brasil até 1960, que justamente quando São Paulo passa o Rio, a capital começa a ser transferida para o Brasil. E parte dessa riqueza vinha da antiga província do Rio. Essa antiga província do Rio quebrou com a Lei Áurea, quebrou em 88. Então, na verdade, acho que já tinha algum tempo que o Rio vivia de ser porto, não é? Mas estava começando a deixar de ser, porque começa a criar outros portos, sei lá, em Vitória, começa a criar o porto em Santos. E o estado do Rio não alimentava a cidade. E a cidade estava vivendo há muito tempo de ser capital, de certa maneira, mas ninguém
se deu conta disso. Porque o Rio também, ele olha para si, mas ele vê o Brasil quando ele se olha no espelho. Ele não se vê como um lugar específico e particular. Né? E aí tudo que veio depois da verdade foi deteriorando essa situação. E até onde eu posso entender isso, foi um processo montado pelos paulistas quando eles assumem o poder durante a início da República. Porque o Rio de Janeiro não era isso, mas houve uma expropriação ali. O Rio queria ter uma prefeitura eleita pelo voto no início da República. São Paulo disse, não pode. O Rio virou anarquista, fazia muita baderna, tentou matar o presidente da República, houve terrorismo, etc. Mas aí os paulistas disseram o seguinte, ou vocês se aprumam e tomam juízo, ou nós vamos mudar vocês para o Central. E puseram lá na Constituição um artigo dizendo que a capital federal irá mudar para Planalto Central. Então, eles nos mantiveram reféns. Ou vocês se adaptam, ou vocês perdem a capital imediatamente. E aí eu acho que aconteceu essa química que você descreveu, que eu aqui no artigo até eu chamei de o Rio de Todos os Brasis, não é isso? Uhum. É uma coisa assim, eu perco a minha identidade, abdico da minha identidade para ser o espelho do Brasil. Todo mundo vai se enxergar aqui como se fosse ele mesmo. Isso é uma aposta que foi feita, acho que a partir do governo Rodrigues Alves, não? Isso. A reforma urbana, e continuou com o Getúlio Vargas. Pois é, mas antes de ser um projeto arquitetônico ou uma coisa assim, foi um entrevero político, uma ameaça política que redundou numa acomodação. Nós tivemos que nos acomodar e isso teve implicações gravíssimas. Por exemplo, só com o Pederneiras nós vamos votar no prefeito, depois nunca nós votamos. Só depois da Lacerda. Então, olha que história dramática, política. Mas ao mesmo tempo você tem que estrangular a capital do Brasil, o Distrito Federal, do ponto de vista político, eles usam a cultura carioca como uma espécie de espelho que vai criar a identidade da cultura brasileira no século XX. Quando a gente pensa o que era a identidade brasileira até a década de 90, não sei, até o ano 2000, qual era a identidade brasileira? A identidade brasileira era samba, era futebol, né? Era música popular também, música popular brasileira, era a ideia da praia, era a natureza, tudo. Quer dizer, a imagem do Brasil para o mundo, né, era sempre a imagem do Rio de Janeiro. E ainda é até hoje. Você quer imaginar algum lugar, alguma coisa, algum lugar do Brasil que represente a totalidade ou a ideia de cultura, é essa. Me parece que o Brasil não se vê, isso que era vitrine, meio como só era vidraça. Da década de 70 para cá, né? Da década de 70 para cá. Mas não teve. O drama, o Carlos Lessa dizia isso, o drama é que você não teve nenhuma outra coisa que substituiu isso. Então a gente tem uma espécie de uma imagem nacional meio despedaçada, não teve outra que substituiu. O Brasil também ele se desenvolveu, quer dizer, você passou a ter mais centro-oeste, passou a ter mais sul, mas você o lugar que você vê a totalidade é aqui, e eu tenho a impressão de que isso que está acontecendo antes dessa coisa da autoflagelação tem a ver com isso, porque o Rio mostra as suas coisas porque ele é a totalidade, como capital. Só que ele não é mais capital de fato. Então o governo federal não se sente mais responsável por isso. E na batalha federativa, que é o seu chuchu, os assuntos da federação, o que acontece? Todos procuram transformar os problemas do Rio de Janeiro, que em boa medida são nacionais, em problemas locais, para não dar o din-din. E eu acho que você tem absolutamente razão. E eu fico pensando, né? Ele fica assim, o Rio de Janeiro é uma vergonha, vocês têm que se virar, vocês têm que eleger alguém, como se o sujeito não tivesse nada. É o seguinte, nós somos um corpo estranho da federação. Eu acho que é muito importante essa conclusão minha aqui, provocada por você, porque
eu não consegui ainda, agora eu estou tendo clareza. É um corpo estranho. Brasília vê o Rio como um corpo estranho. E tudo que acontece no Rio é um corpo estranho. E aí é uma contradição muito grande. Porque, primeiro, que as grandes coisas que nascem aqui, elas são expropriadas para outros lugares com a maior tranquilidade. Né? Porque é de todos. O último foi o Carnaval. Né? Nós chegamos a ponto de não ter Carnaval nenhum com Crivella e eu participei de debates com paulistas numa euforia muito grande, dizendo que o Carnaval em São Paulo está uma maravilha. Tirou tudo aqui, copiou tudo aqui. Mas não é só isso, a favela. A cultura da favela, hoje, é a coisa mais importante que a cultura brasileira tem para oferecer. Porque as cidades estão mortas, sobretudo no Rio de Janeiro, mas também outras cidades, são... Do ponto de vista da cultura? São plataformas de cimento. Entendeu? Por exemplo, os bairros da Zona Sul. Não tem teatro, cinema só tem no shopping. Quer dizer, é um vazio cultural absurdo. Mas eu, na minha rua, lá, Barão da Turma, tenho atrás de mim um Corte do Cantagalo, uma favela do Cantagalo, que tem 20 ONGs funcionando ao mesmo tempo. Uma para resolver conflito, a outra que é o Criança Esperança, a outra ensinando judô, a outra ensinando balé, mas não sei o quê. Tudo lá. Então, e aí eu vejo, por exemplo, o Celso Ataíde, eu vejo o Zé do Preto, são pessoas extraordinárias que representam hoje o espírito da favela, indomável, criativo. Né? As coisas que saem dali, né? Você joga um balé ali, aquilo é absorvido como se fosse o néctar dos deuses. E nós estamos numa diferença brutal, a classe média parece um zumbi, morto-vivo, e as favelas vibrando. E aí você vê que a favela, hoje, a CUFA está lá, a sede é em São Paulo. Então, é uma coisa muito curiosa que a gente produz e depois, como se fosse um parto, assim, você joga a placenta fora, esquece. Mas isso é uma característica, você tem toda a razão. Assim. E a federação, de um modo geral, né, a impressão que eu tenho é que ela olha, tinha um incômodo, né, com a capital do Rio, porque não admitia a ideia de que o Rio tivesse sido remotamente parte e tivesse virado centro. Tem uma coisa meio assim. A federação, estou falando, é um termo meio genérico para designar o bairrismo de outros lugares. Não designa todo mundo, mas designa um certo olhar, né, que queria, por causa disso, que eu chamo de federalismo oligárquico, que tinha que tirar o capital daqui. Sempre que tinha algum problema com o Rio, que ameaçava o governo federal, voltava a ideia de mudar a capital. Sempre, no começo da República, em 22, que é com o Arthur Bernardes, né, você sempre tinha, quando ameaçava o negócio do governo, você tinha que tirar. Né? Mas a relação ficou uma coisa engraçada, é como se fosse assim. Agora, a federação, entre aspas, pode se vingar do Rio depois de todo o tempo que ela foi a irmã mais velha, foi preferida pelo papai, só porque era mais bonita. É isso. Que recebeu, assim, mais dinheiro durante algum tempo, então ela não tem que receber um centavo. Então, é assim, aquilo que ela tem de bom é de todo mundo. Petróleo de todo mundo, carnaval de todo mundo, tudo isso é de todo mundo. Mas é assim, mas a violência, o problema é teu. Mas a decadência tirou a capital da força, o problema é teu, já foi há muito tempo. Mas aí é o seguinte... O bife é de todo mundo, o osso é problema do mundo. E é mais o seguinte, é quase como se houvesse uma espécie de sadismo de você comemorar o que acontece de ruim aqui. Então, quando começou esse problema do tráfico, da violência, etc., o Brasil foi o primeiro. E todos diziam, isso é o Rio de Janeiro, isso é coisa do Rio de Janeiro. Só que nós também exportamos o mal. Agora está infiltrado por todo lado. O grande comando do tráfico é em São Paulo, com o PCC, que é poderosíssimo, né? E está lá infiltrado no Amazonas, no Nordeste, por todo lado. Mas o problema, esse problema do que eles pensam de nós, é isso aí. É uma coisa, é um ciúme do pai, né? Provavelmente. O que eu acho grave
é a nossa incapacidade de reagir É isso. para reivindicar o que é justamente nosso, o que deveria ser uma obrigação nossa. E eu vou contar aqui em primeira mão para vocês uma pesquisa que eu estou aqui acabando agora, e que eu ouvi de um carioca piauiense, né, que arrancou a forceps do Brasil, o metrô, trabalho. Porque não queriam nada. Estavam oferecendo para todo mundo. O dinheiro da INES estava indo para outros lugares de maneira mais tranquila, porque a negociação com Minas Gerais, com os outros estados, é normal. Eles têm um fluxo de compromissos e de cumplicidades com outros estados. Mas com o Rio não tem. Porque o Rio se comporta também de maneira arrogante, de maneira Carioca inconveniente. é marrento. Quando ele senta numa cadeira lá, ele acha que ele tem todos os direitos e aí fica sem nada. Isto é que me assusta muito. Eu sempre digo para os meus amigos, acabei de dizer agora para o João Pedro, que eu tenho um pai nordestino, cearense, os cearenses são os políticos mais competentes do mundo, e eu tenho meu lado carioca. O que me salvou, o que me fez política, foi o lado nordestino, porque o lado carioca não funciona. E aí vem uma constatação para confirmar isso que eu estou dizendo, muito dramática. Hoje, você tem o Rio de Janeiro subrepresentado na bancada federal. O número de votos que nós temos aqui na cidade é de 40%. Nós não temos 40% dos deputados vindos do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu com essa fusão foi que a competência oligárquica tradicional da política do Estado do Rio, que é muito próxima do Nordeste, prevaleceu sobre a política da centralidade carioca, que nós não conseguimos representar. E vou contar mais um detalhe que eu acho que tem a ver com isso também. Os prefeitos, eu acho que até o último prefeito disse assim, não precisa investir na Zona Sul, fazer nada na Zona Sul, não, que eles vão votar em mim de qualquer maneira. Então, eles vão procurar voto na Zona Oeste. Você viu agora uma série de candidatos absolutamente esdrúxulos, saindo lá do extremo oposto da cidade e tentando capturar voto na Zona Sul. Porque a Zona Sul é nada, é terra de ninguém. E o subúrbio carioca, que é o responsável pela cultura mais nobre dessa cidade, dizem que, inclusive, a Bossa Nova nasceu lá no subúrbio, na Zona Norte. A Zona Norte exporta para a Zona Sul, depois a Zona Sul fatura, mas também está abandonada a Zona Norte. Muito mais abandonada. Muito abandonada. Você vê hoje o que tem. É todo mundo olhando para a Zona Oeste. Ninguém está olhando para a Zona Norte. A nossa está quebrada. E é uma Zona Norte que tem infraestrutura, poderia estar renovando esses prédios, poderia estar fazendo uma reestruturação urbana, está abandonada. Né? Agora, pergunta que eu te faço é o seguinte: será que a gente não podia evitar, eu estava pensando em Fábio, carioquice, né? A revista maravilhosa, vocês publicam. Podíamos inventar uma carioquice fluminense, porque a Baixada fica colada com o Rio. E eles se sentem cariocas. Toda razão. E eles, se você falar, você é carioca, eu sou carioca. Então está na hora de exercer aquela hegemonia gramsciana tão abençoada, que é o seguinte: vamos incorporar a Baixada, que tem alma carioca, do subúrbio carioca, vamos incorporar, fazer uma carioquice fluminense, para enriquecer isso. E você lembrou, até muito brilhantemente agora, você lembrou que o nosso passado era muito mais, o Fluminense e o Carioca eram muito mais ligados no Império do que ficaram depois. Então, essa fragmentação tão grave
que logicamente se agravou com a fusão, talvez ela possa nos inspirar a entender que no Império, a elite nobre do Império era a elite da Fluminense, do Vale do Paraíba, do Campos, etc. E a elite pernambucana, nordestina e tal, que era muito poderosa também. Mas o município neutro, ele estava embedded, né, como diz o inglês, ele estava embebido pelo entorno fluminense. Ele era alimentado como São Paulo, porque o porto era aqui, né? O Porto Café, antes o Porto dos Minérios de Minas. Isso. Né? Então, Isso. ele estava no centro, havia uma articulação, uma organicidade econômica e social que vinha daí. Quando o Estado quebra, esse negócio começa a mudar, então a cidade vai bem, mas o interior vai ficando meio ruim, né? Niterói, capital Niterói. Né? Mas isso que você falou do carioquice fluminense, eu me lembro quando eu comecei a discutir esse negócio do Distrito Federal, eu também falei assim, olha, se a gente fosse fazer um segundo Distrito Federal hoje, que é a minha ideia, você tem que levar a Baixada junto. A Baixada junto vai para o Rio de Janeiro. Lógico. Os municípios, E outra coisa, eu vou dizer mais. Tem que vir juntos. Todo mundo acha, inclusive alguém comentou isso ontem, Niterói é absolutamente está incluído na carioquice. Foi o Fábio que disse isso. Niterói se sente parte da carioquice. Sei lá, eu já conheço de Niterói que acha que não. Bom, Há controvérsias. Isso eu não sei. Tem gente lá que quer que o governo do Estado volte para o nosso lugar. Pois é. Mas você agora me chamou a atenção que essa junção. Nós temos que fazer integração agora, não vai dar. O que a gente pode fazer é o que todos os estados civilizados do mundo fizeram: é dar um status especial para a ex-capital. É isso. Pode. Agora, o que é ex-capital agora, depois de tanto tempo, é que me vem à mente isso. O que é o Rio de Janeiro agora? Qual é a fronteira? O problema é a política fluminense. A política fluminense ela nunca conseguiu superar essa coisa meio monstruosa de uma antiga elite oligárquica competente, como era o Estado do Rio, com a capital Niterói, mas, ao mesmo tempo, você tinha uma classe política no Distrito Federal que era uma classe política que podia fazer política para o país inteiro, porque era sustentado pelo governo federal, como o Brasil. Só que o Brasil não faz política para o Brasil inteiro. Então você tinha uma espécie de substrato que lhe permitia fazer aquilo. Quando você soma, quando a ditadura militar, né, eu tenho uma tese, você concorda com o seguinte: a luta da direita, do regime militar, contra a República de 46, né, a gente sabe o que foi que eles fizeram. Né? Teve o AI-2, eles caçaram as lideranças, com o AI-1, com o AI-2, eles acabaram com os partidos, né? Mas esquece-se muito que a consolidação do Brasil faz parte disso. A partir do governo Costa Silva, a consolidação do Brasil faz parte disso, e a fusão faz parte disso também, que era para você destruir a centralidade da antiga capital, que era um lugar que tinha a sociedade civil, que era um lugar visto como um lugar perigoso. Agora, eu fiquei muito embasbacada, porque uma pessoa muito competente, que conhece muito a história do Rio de Janeiro, me disse que a ideia da fusão foi do Célio Borja, que ofereceu a ideia para o Geisel para ter um Estado forte. Né? Então, um Rio de Janeiro mais forte perante São Paulo. E que ele poderia ser provavelmente um governador. Pelo campo. Mas, eu digo assim, o Célio Borja era um homem respeitável e tudo isso. Ele até hoje defendia, até a última vez, morreu agora há pouco tempo, defendia apaixonadamente a fusão, né? Mas eu fui informada, não sei, conferi essa informação de que partiu dele. Então, havia uma ideia grandiosa de juntar o Rio de Janeiro para confrontar São Paulo. Isso sim. É possível que o Geisel tivesse... Eu tenho a impressão que o Célio Borja, na verdade, ele ofereceu os préstimos jurídicos para o Geisel, porque essa ideia é uma ideia geopolítica. O Geisel e o Gobeli diziam assim, nessa visão do Brasil, que não é do federalismo oligárquico, eu chamo isso de... É uma visão do Brasil como mapa, uma visão geopolítica.
autocrática geopolítica, é assim, então a capital tem que estar no centro demográfico, tem que estar no centro geográfico, o cara tem que ficar num lugar que seja equidistante das fronteiras, é uma coisa de segurança nacional, não interessa. Aí no futuro, a sociedade é uma massinha, é uma massinha que você dobra, que faz das pessoas para cá, tira para cá, põe para cá, é uma coisa meio, esse tipo de mentalidade, né? E aí tinha essa ideia de que é um absurdo você ter em torno do centro, que ia ser Brasília, uma cidade-estado numa ponta, que isso era eu acho que o Geisel chama isso de uma excrescência. Então a ideia era você fazer, e como São Paulo sempre foi, para essa geração de tenentes que agora eram generais, na década de 70, era um lugar do liberalismo, era um lugar do anti-Brasil, era um lugar assim, de enfrentamento do poder federal desde 32, né? Então eles queriam assim, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inventar um Estado federal. Parece uma pleonasmo. Mas o Estado federal é o seguinte, um Estado controlado pelo governo federal. A gente vai se mudar para o interior e vai controlar o Estado de longe e vamos transformar esse Estado no Estado que é em frente a São Paulo. E aí você vai botar aqui a Lei dos Reis, vai colocar o Estado nuclear, vai colocar as estatais, mas vai ser um Estado controlado de longe. Entendeu? Vai fazer frente. Já foi um fracasso. Foi uma transamazônica. Olha só, está me ocorrendo que você pega uma coisa tão interessante, porque, na verdade, o que os militares fizeram era uma relação, como é que eu vou dizer? Era a capital às avessas. A capital às avessas. Nós continuamos sendo, o Rio continua sendo capital, porque nós dominamos o Rio. Só que nós não estamos lá naquele buchincho, por motivo de por segurança. O mesmo problema lá do Prudente de Moraes, no início da mas é isso mesmo. está um lugar absolutamente indomesticável, então é melhor ficar longe. Mas é lá que tem que ser. Isso, aí o Rio é como se fosse uma espécie de virar uma galeria, ou para você chegar em Brasília, ou uma espécie de terreno preliminar de proteção, é uma antessala. O Rio é uma espécie de antessala, mas também é federal. Agora, a antessala é o seguinte, eu estou terminando um livro sobre a epopeia de saneamento, o nome do livro. Pois é. Que tem um capítulo sobre a Baía de Guanabara, um capítulo, uma parte inteira enorme. E aí, você com a Baía de Guanabara é uma coisa muito curiosa, porque a Baía de Guanabara, pouca gente sabe disso, mas Américo Vespucci passou por aqui em 1502. Acho que 1502. Foi uma época que Gaspar Leme também passou, eu ficou registrado, mas Vespucci passou aqui, depois de passar na Baía de Todos os Santos. Voltou para a Itália, olha só que coisa interessante, e espalhou em todos os murais das igrejas italianas que havia do outro lado do Atlântico um paraíso tropical. Ele vendeu a imagem idílica do paraíso tropical. Essa imagem idílica, Thomas More usou a informação para fazer o Utopia. E o paraíso tropical era a Baía de Guanabara. Ah, é? Era a Baía de Guanabara. Então, a Baía de Guanabara tem 500 anos ou mais. 500 De conhecimento do seu 500 anos de marketing Ah, global. E é por isso que incomoda. Porque nós não somos os Chagas Freitas. Nós não somos os núcleos clientelísticos lá dos vereadores. Essa briga. Nós somos o paraíso tropical. E isso vai ser reforçado no século XIX, século XX. Parece que o Rio foi a segunda cidade mais fotografada do mundo. Depois de Paris, no século XIX, e é o segundo Brasil do resto do mundo. Por isso que é uma coisa assim, meio... Quando você fala que o Rio você vai autoflagelar, mas também tem uma coisa meio sadomasoquista no resto do país, na medida que você tem uma relação de autoflagelação no Rio, você autoflagela a imagem do país. Eles também se autoflagelam fazendo isso. Absolutamente. Por isso que o problema fluminense é um problema nacional. Você não vai resolver isso aqui. Você não tem classe política orgânica. Você não vai conseguir organizar a classe política. Eu fico pensando o seguinte, meu Deus, quando eu vou Cabo Frio, aquela região dos lagos, Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo,
é uma beleza estonteante, semelhante à nossa. Sim. Semelhante à nossa. Então, meu Deus, Paraty, Angra, paraíso. É um paraíso tropical. Né? Então, nós temos essa coisa que me inspira muito para pensar na paisagem. Você sabe que eu, quando fui presidente do plano diretor de 2010, que agora está sendo revisto, primeiro que eu denominei o plano diretor de desenvolvimento sustentável. Eu fiz um capítulo sobre desenvolvimento sustentável. E uma das coisas importantes do plano é que eu criei a categoria paisagem como uma categoria a ser preservada, o que me permitiu, na guerra contra Brasília, pela defesa do Porto do Rio de Janeiro, porque eles queriam um pier Y no Porto, que seria o seguinte: todos os navios, você podia atracar 5 navios de 20 metros de altura ao mesmo tempo, todos os dias. Então, você nunca mais ia ver a Baía de Guanabara, nem do Mosteiro São Bento, nem do Museu do Amanhã. Aí eu me insurgi, entrei na justiça, em nome da paisagem. Não existe uma lei de proteção da paisagem. Como é que o prefeito faz um investimento de 100 milhões de reais no Porto e eu não vou poder ver a Baía de Guanabara? Né? E como é que eu não vou poder lá ver nem do Mosteiro São Bento, nem do... O Museu da Manhã deixou de ter 7 andares para preservar a paisagem. E eu ganhei na justiça. Ganhei 1 ano a minha luta. Mas quem é que não queria? O Porto do Rio de Janeiro tinha sido vendido pelo ocupante do cargo lá, que mandava nas docas. E as docas, ninguém consegue tirar as docas de Brasília daqui, que é uma permanente nomeação clientelística, política. Há 6, 7 anos atrás, no governo Lula, quem estava lá era um sindicalista do Espírito Santo, que era o presidente das docas do Rio de Janeiro. Mas é isso que eu comentei com você. Assim, mas como é que a gente deixa? A cidade continua sendo uma cidade federal. Em que sentido? Os donos dos terrenos, o maior proprietário latifundiário urbano do Rio de Janeiro é o governo federal e não deixa mexer em nada. Deixa eu contar uma coisa interessante para você que eu descobri. Eu já tinha ficado espantado quando teve aquele julgamento, não sei se você sabe, do Palácio Guanabara. Houve um processo que durou mais de 100 anos do Palácio Guanabara, sobre a quem pertencia o Palácio Guanabara. A família imperial moveu um processo que durou um século e tanto, porque aquilo era o Palácio da Princesa Isabel. Então, eles moveram um processo na justiça. O Palácio Guanabara, que vocês sabem, hoje é sede do governo do Estado do Rio de Janeiro. E, afinal, sabe quem venceu? Sabe quem foi declarado pela justiça dono do Palácio Guanabara? O governo federal. Quer dizer, até o governo federal é dono do Palácio do Estado. Né? Mas agora descobri uma outra coisa que você não vai acreditar. Eu estava no congresso, um seminário sobre a independência do Brasil no Recife, conversando com um consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Ele me disse o seguinte: eu comentei com eles que tinha se criado um prédio novo aqui no Rio para ser sede da Assembleia, ali onde era no buraco do Lume, onde era o prédio do Banerj. E que o Palácio Tiradentes ia virar um museu. Isso vai virar um museu, que é o Museu da Assembleia Legislativa. Assim, vai. Mas isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque o prédio é nosso. Nosso? Como assim? De quem? O prédio da Câmara dos Deputados. O Palácio Tiradentes pertence à Câmara dos Deputados. Não é a Assembleia Legislativa. Assim como o Palácio Guanabara pertence à União Federal. O Palácio Tiradentes continua pertencendo à Câmara dos Deputados. Olha, isso aí, aliás, eu proponho a você que nós façamos a 4 mãos, ou quantas mãos houver, a lista disso. Porque anteontem eu recebi um detalhamento muito grande de um hospital que está no Meia, não sei onde que está, e que era propriedade virou propriedade da Unirio, porque quem pediu o hospital foi o Guilherme Figueiredo para o irmão, e recebeu. Mas aí saiu o Guilherme Figueiredo, e o hospital agora, ele é um hospital federal, mas o SUS transformou em... É uma propriedade do SUS. Sendo propriedade do SUS, tem que ser municipal. O SUS é municipal, não é federal. Você tem um cálculo, Então, não sei quantos... Então, está lá o hospital,
que não pode receber um crédito, um negócio, porque não sabe aqui. E logicamente, eu falei aqui da Leopoldina, que parece que vai resolver agora. O governador vai ganhar. Ele não sabe ainda. O que ele está fazendo destrinchou o nó regulatório que resultou de uma privatização desastrada, que foi a da Rede Ferroviária Federal, que deixou um caos ali, que o que sobrou, primeiro devem ter arrancado o filé mignon e levado para algum lugar que eu não sei onde foi. O que sobrou, ninguém sabe quem era dono. Que está aqui, não quero esse pedaço já. Agora, voltando à questão federativa, o Rio de Janeiro sofreu um tremendo retrocesso, não, um downgrade, né? Um rebaixamento. Por quê? Qual era o status? Era federal, capital federal. Perdeu a condição de capital federal, virou cidade-estado. Com 2 impostos, conseguiu fazer muita coisa, etc. Aí, a fusão rebaixou a um ente federativo como qualquer um. Não, município como tanto faz ser um município de 5 mil habitantes quanto o Rio de Janeiro com 7 milhões, é tudo mesmo. Então, isso aí foi muito grave, porque, além do mais, como o federalismo brasileiro é trino, tudo é composição entre os compartilhamentos entre as 3 entidades, nós aqui temos um problema gravíssimo e nós analisamos em detalhe no livro A Epopeia de Saneamento, eu conto essa história em detalhes de como nós passamos 17 anos esperando uma decisão federal para poder construir cano de esgoto da Baixada Fluminense, que não podia. Os municípios que eram os titulares, por lei do saneamento, não podiam fazer nada porque estava parado no governo federal esperando o veredito. Na sua cabeça, Spazio, como é que a gente resolve esse nó desse marco institucional? Porque já se falou em restaurar Guanabara, em desfazer a fusão, criar Guanabara. Eu mesmo falei se não era melhor fazer um segundo Distrito Federal, virar uma segunda capital e pegar a Baixada Fluminense. Aí você estava dizendo que já não tinha como desfazer, mas ao mesmo tempo tem essa ideia de criar um status específico para esta capital. Assim, eu não sei, assim, você é especialista em federalismo. Você consegue imaginar um modelo para isso? Porque quando eu falei em Distrito Federal, é que eu fiquei dentro da Constituição. Eu não quis inventar agora. Né? Eu até fiquei imaginando se você pode estabelecer a Guanabara para o Distrito Federal, ou como situação preliminar para o segundo Distrito Federal. Mas, assim, se a gente sair da Constituição, imaginar outros modelos, sei lá, dizem que na Espanha existe um município especial, que é o município que tem polícia. Né? A gente pode ter uma segunda capital, mas que não necessariamente seja o Distrito Federal, ou, sei lá, o Estado do Rio vira um segundo Distrito Federal, só que dividido em municípios. Você chegou a pensar nisso aqui? Porque isso é uma coisa que eu fico pensando sempre. Bom, a primeira coisa que eu penso é que muitas soluções, elas não têm praticidade. Quer dizer, elas poderiam, em princípio, ser adotadas, mas vai haver muita reação, muita resistência, vai ser muito difícil. Então, eu acho que nós tínhamos que evoluir para uma solução natural. E a solução natural, a primeira, mais óbvia que eu vejo, é criar a cidade metropolitana no Brasil. Por quê? Se você tem 21 milhões de pessoas em São Paulo e 13 milhões de pessoas no Rio, São Paulo é a 5ª maior cidade do mundo, 7ª maior cidade do mundo. O Rio pode ser a 9ª, 10ª, sem dúvida, uma das 20 maiores. Isto aí eu estou chamando de cidades gigantes, strong cities. Isso seria o quarto tipo federativo? Ou seria um município diferente dos outros dentro dos estados? Isso aí é dentro da ideia de um cooperativo, você tem que sair necessariamente, já que somos trinos, você tem que sair do feijão com arroz e você tem que imaginar que conjuntos de municípios, que reúnem 21 municípios, 3 municípios, conurbados, são as cidades.
Só que ela não é uma cidade como outra qualquer, ela é uma cidade metropolitana. Então, nós poderíamos criar essas cidades metropolitanas, seriam 5 ou 6, Fortaleza, acho que Salvador já e tudo, ou que seja lá mais de 10 milhões, sem dúvida. Né? Pelo menos em São Paulo, teria que ter um status especial. Se fosse mais de 5 milhões, também não funciona. Mais de 1 milhão. Mas, não, região metropolitana vira cidade metropolitana. Porque a categoria região metropolitana está na Constituição, mas ela está sob tutela do Estado e não consegue ser tutela do Estado plenamente. Por quê? O Estado fica espremido entre a capital, que em geral tem muito poder, né? E o interior, que em geral é grande. Então, o Estado não sabe para onde se virar e tem medo dos municípios metropolitanos, todos juntos, com a capital incluindo. Porque capital mais a periferia metropolitana, acabou o Estado. O Estado não tem poder nenhum. Mas se eu criasse uma autoridade metropolitana, eu resolvi isso. E aí, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a autoridade da Baía de Chesapeake. Nós poderíamos ter a autoridade da Baía do Guanabara. Mas isso seria um efeito mas, de uma cidade-estado? Não, eu acho assim. Tem que ter um centro executivo, sabe aquelas coisas? Prefeituras executivas, você tem nos Estados Unidos, você contrata. É um técnico que vai governar aquela monstruosidade imensa, cheia de problemas. Né? Um plano metropolitano para cumprir, etc. Então, eu acho que isso. E aí você teria que ter um conselho metropolitano, que aí eu pulo do gato, necessariamente com os órgãos federais importantes sediados naquele lugar. Nós temos aqui Petrobras, temos BNDES, temos Eletrobras agora está privatizada, mas o que seja. Você cria uma autoridade metropolitana e joga os grandes players desse espaço territorial, né, num conselho. E aí você tem que ter fundo metropolitano, porque você criou o Estatuto da Metrópole que não tem dinheiro. A metrópole tem que ter dinheiro. Por quê? Não adianta eu dizer que eu sou Rio de Janeiro se 1/3 da população que trabalha no Rio de Janeiro vem de Nova Iguaçu, de Caxias, de São João do Meriti. Quer dizer, objetivamente, nós já somos uma cidade metropolitana. Então, eu acho que essa seria uma solução. A outra solução, criar um conselho, não, uma autoridade metropolitana, com capacidade executiva, para fazer infraestrutura, definem, né, o que seria privativo lá do prefeito, etc., o que seria. E a outra coisa que eu acho que é natural seria, por exemplo, o Rio de Janeiro, por conta dessas confusões que você acabou de citar e que eu também fico impressionada com essa história, Laudênio e coisa e tal, você poderia criar a cidade independente, como é Hamburgo, como é São Petersburgo, uma cidade-estado. O Estado de capital da República, e aí você valorizando, quase que como se fosse um tombamento da Unesco, que já existe até, que você tombando isso, né? Como se fosse um espaço cultural, de paisagem cultural, etc., que correspondeu a uma capital federal, deixou frutos, deixou prédios, deixou empresas, deixou funções. E aí, ontem, alguém lembrou... Esse seria uma segunda capital. No negócio assim, trazer o Ministério da Cultura para o Rio de Janeiro. Pronto. A ideia foi... Foi você. Foi o Rodrigo Neves, candidato a governador. É isso. Ministério da Cultura no Rio de Janeiro. E eu acho que a gente devia pegar outro ministério, entendeu? Porque um só é pouco. Dois também é muito pouco. E aí vamos ver Londres, porque o que é Londres? A gente pode se inspirar na questão da Escócia. Entendeu? Por exemplo, tem um ministério em Brasília do Rio. Entendeu? Porque o problema da segurança, eu sei que o tempo está acabando, nós não falamos aqui nisso, mas o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, eu não sei como é que pode nós sermos tão passivos,
tão carneirinhos como nós somos. É que o Rio de Janeiro continua lindo, tudo vai acabando, mas o Pão de Açúcar está lá, os dois irmãos, a praia, aí você fica olhando a paisagem e deixa a cidade apodrecer. Eu acho que tem uma Mas aí volta a a psicanálise. beleza aliena. Agora, A volta beleza aliena. a psicanálise. Quando você tem um trauma no plano individual, você sublima nisso? Isso, exatamente isso. Então, nós sublimamos no encanto da nossa beleza, na contemplação da nossa beleza, uma perda narcísica violentíssima, que nós fomos estuprados. Porque o nosso problema não foi que a capital foi transferida para o Brasil, é que nós perdemos a identidade porque nós nos juntamos a um estado vizinho com o qual, naquela altura dos acontecimentos, os nossos elos eram mais remotos. Não, e a identidade continua nacional, Agora, não deixou de ser nacional, ao mesmo tempo a capital não está aqui, e você misturou a identidade estadual do antigo estado do Rio. agora nós temos que também vestir a camisa do estado do Rio. Sim. Não dá para eu entender, nem nenhum de vocês entender, que nós tivemos 80% do petróleo a gente dá para o Brasil e nós não temos até hoje uma autoestrada alemã, de modelo alemão, que vai do Rio de Janeiro a Campos e a Macaé. Não temos. Eu acho que agora duplicaram a estrada, só agora. Não está aplicado direito. Aquilo ali é um inferno, cheio de filas, e de Campos para Macaé é um horror. Eu digo, escuta, mas peraí, quer dizer, não tem dinheiro para isso? Ninguém pediu. O jogo institucional está inteiramente fragmentado e você só não tem mocinho, só tem bandido aí, porque cada um quer resolver o seu problema. E aí ninguém resolve nenhum, porque essa história de Campos, o Rio de Janeiro podia ter ajudado, né? Fazer uma grande investimento florestal no Noroeste Fluminense é uma coisa que está na pauta há 40 anos, não saiu do papel. Quase, querida, você me deu uma ideia forte agora. Então, a situação da política fluminense é a seguinte: é um filme no ar francês. Não tem mocinho. Todo mundo é bandido, né? Não é assim que é filme no ar francês? Todo mundo é bandido. Quase, querida, é um prazer receber você aqui. Você está em casa aqui na Inteligência. Leia o artigo das Pazes. Maravilhoso que está aqui. É o penúltimo artigo, está no Bloco Carioca, aqui no Bloco. Vocês nunca vão me ver tão inspirada, porque cada parágrafo tem uma frase bombástica. Aqui, ó. Uma maravilha. Não perca. Bom, querida. Olha aqui, eu só tenho que agradecer a Deus dessa história. Agradeça a Deus Tá na moda. porque você existe. E daí? Eu sou espelho. Beijo.